Bom, boa noite a todos. Eu sou o Fábio Gomes. Eu trabalho com ufologia, né, digamos assim, pesquiso ufologia desde 2007 de forma séria, mas sempre me interessei pelo assunto desde o começo da adolescência. Eu gosto de lidar com ufologia no sentido de trazer evidências, coisas mais concretas. A gente percebe na ufologia que tem muita análise de caso, muita descrição de caso, caso Vilas Boas, caso Rio, né? Mas falta ter um fechamento, uma compilação, uma questão mais quantitativa. Então, dentro da ufologia, eu gosto muito de lidar com dados quantitativos, até por ser um profissional de pesquisa de mercado e opinião pública quantitativa, e também gosto de falar um pouquinho também sobre a credibilidade da ufologia. Geralmente as minhas palestras são ou falando de dados ou falando sobre como a ufologia pode melhorar, aumentar sua credibilidade. Até recentemente fiz uma palestra para a LAASO, né, Latin America Academy of Ufology, sobre esse outro assunto. Então, hoje, né, a gente vai, e sou cientista social de formação, trabalho com pesquisa de mercado e opinião pública desde 1998, mas isso revela a idade, mas tudo bem. Então, eu quero trazer o meu conhecimento de trabalho, procuro trazer meu conhecimento de trabalho para poder colaborar com a ufologia. Eu sinto que precisa de mais critérios, de mais questões. A gente estava até conversando aqui nos bastidores, né, sobre a ufologia espiritualista, científica, né? Em ambas a gente precisa ter critérios, precisa ter formas de entender melhor o que está acontecendo, né, na ufologia. Isso dado, a gente vai falar sobre duas pesquisas que eu fiz, uma pesquisa de dados primários. O que é uma pesquisa de dados primários? Você perguntando para as pessoas sobre determinados assuntos, no caso, ufologia, e uma outra que eu fiz um compilado de 205 casos de supostos contatos e abduções, que estavam em um livro, né, e aí eu peguei esses casos, fui pesquisando e fui criando um banco de dados. A gente explica mais a fundo em seguida. Então, só para a gente entender um pouquinho a questão dos números, né, a nossa formação escolar, ela privilegia muito o entendimento de caso isolado. A gente não é condicionado a pensar de forma numérica, mesmo havendo matemática na escola, mas a matéria vilã de 9 em cada 10 alunos na escola é sempre matemática. Então, a gente sempre tem uma rejeição à matemática, uma reclamação à matemática, e a gente meio que não consegue pensar de forma numérica. A importância de número, né, entendimento de grandeza, o que é milhão, o que é bilhão, o que é trilhão. Eu vejo na imprensa brasileira uma confusão enorme em relação a isso, né? Então, às vezes a pessoa, eu vejo, TV aberta principalmente, né? Ah, o planeta que fica, em vez de falar 5 bilhões, fala 5 milhões de quilômetros da Terra. 5 bilhões de quilômetros está mais ou menos Urano, Plutão, né? Netuno, Plutão, está mais ou menos essa distância. 5 milhões é um planeta que justamente mudaria a trajetória da Terra, a órbita da Terra. Está muito perto. O planeta mais próximo, às vezes é Mercúrio, às vezes é Vênus, né? 50, 60 milhões de quilômetros. Então, falta um pouco essa grandeza do que é milhão, bilhão, trilhão, e aí eu vejo isso ter muita confusão. E a gente não está habituado, às vezes, a saber a diferença. As pessoas botam na cabeça que bilhão é 1000 vezes 1 milhão, 1 bilhão é 1000 vezes 1 milhão, né? E isso acaba, muita gente, infelizmente, acaba não entendendo muito essa questão. Então, há uma falta geral da população, e não só brasileira, da noção de estatística, né, que é importante para entender os dados quantitativos. Então, através de dados, que é o dado bruto que você recolhe, que você busca, que você coleta, eles são transformados em informações, então dados se transforma em informação, e a gente sistematizando as informações a partir dos dados, a gente tem clareza para permitir a produção de conhecimento. Então, a ufologia, a gente pega dados de casos que são relatados, transforma aquilo em informação e cria conhecimento para a gente poder entender melhor o fenômeno ufológico. Pra vocês terem uma ideia, quase tudo que a gente consome, refrigerante, sabão em pó, até o óculos que a gente consome, que a gente usa, né, óculos escuros, tudo, vem de tomada de decisão baseada em pesquisa. Todos, absolutamente todas as empresas líderes de mercado fazem pesquisa para saber qual que é a melhor fórmula, qual que é a melhor
questão para a população tomar aquele produto, ou utilizar aquele produto, ou consumir aquele produto. Isso é geral. Talvez as pessoas também não saibam tanto, mas tudo que a gente consome vem baseado, os líderes de mercado se baseiam em pesquisa. É um mercado bem pesado em relação a número de estudos, a conhecimento gerado, né? Então, a coleta de dados, né, existem dois tipos de coleta de dados que a gente faz essa coleta. Uma é a disposição qualitativa, então é tudo que a gente vê no nosso dia a dia, as nossas conversas, o que a gente vê no noticiário, os relatos que a gente vê de pessoas na ufologia, tudo isso é qualitativo, ele não tem preocupação com números, a gente recolhe aquela informação e fica com aquele dado qualitativo na cabeça. O quantitativo é tudo que envolve gráfico, tabela, número, sistematização de informação, tá? E a gente vai focar aqui justamente na questão quantitativa. A ufologia é muito forte nessa disposição qualitativa, porque tem uma abundância de relatos, né, os casos que a gente vê, os casos que a gente sempre entra em contato, porém, a ufologia carece muito dessa disposição de dados quantitativos, né, justamente essa disposição que ajuda a organizar, que ajuda a sistematizar, ajuda a monitorar essas ocorrências ufológicas, e permite uma, que a gente chama no mundo corporativo de big picture, é uma visão mais clara, uma grande figura, uma visão mais clara do fenômeno. E é fundamental para a produção de conhecimento você ter esse dado quantitativo, né? Então, para que o fenômeno UFO possa ser visto, né, com maior clareza, tem esse benefício de se trazer os dados quantitativos, né, e que ajuda justamente ao fenômeno UFO ter mais clareza, uma forma também objetiva de aplicação, sem espaço para interpretação alternativa, né, não permite, eu vou usar um termo forte, mas o pessoal da ufologia está acostumado com isso, não permite picaretagem, né, você dispor das informações quantitativas, porque é preto no branco, ou é aquilo ou não é aquilo, não tem meio termo, né. Também permite o início de um processo de padronização metodológica em coleta, processamento, análise de dados relevantes, né, é o início de uma produção efetivamente científica, estatística científica dentro da ufologia. Finalmente, alguma coisa que se aproxima da ciência da ufologia, né, porque uma vez que cada pesquisador tem o seu método. O que é o método científico? É algo que pode ser coletado, medido, sistematizado e coletado de uma forma que seja padrão no mundo inteiro. Então, você tem um estudo científico realizado de física, de química, de biologia, de sociologia, de psicologia, e aí qualquer equipe de cientistas no mundo pode reproduzir aquilo com as mesmas condições. Isso é mais comum nas hard sciences, né, nas ciências duras, como física, química, biologia, por exemplo, na medicina também, mas se você coloca seus dados para pares ufólogos checarem, é um problema da ufologia, porque ninguém aceita que o seu dado, que a sua informação, que o seu conhecimento seja questionado. Na ciência, isso acontece o tempo inteiro. O conhecimento produzido pelos cientistas é questionado o tempo todo. Na ufologia, sai confusão, sai briga, a pessoa fica de mal e nunca mais conversa com a outra pessoa, porque a pessoa ousou questionar o que você tem ali do seu conhecimento. Isso é bem difícil. Então, a ufologia não se aproxima do método científico, né? Então, tenho dois exemplos de utilização aí de dados quantitativos, né? Um é através das coletas, né, através de pesquisa com a população, são os dados primários, então, monta-se um questionário para se coletar informações específicas sobre um determinado assunto, que é o que você faz na pesquisa de mercado e opinião pública. Pesquisa para presidente da República, é um dado primário, que é uma pesquisa feita especificamente com aquele público amostral, com aquela amostra específica, para você chegar a essa conclusão, só uma questão mais fácil de entender. E dados secundários é tudo que você tira de outras fontes, então, você tira fontes da internet, de jornal, revista, televisão, livro, tudo que tem de informação aí no ar, e você sistematiza, é uma coleta de dados secundários, tá? Aqui tem um exemplo de dados primários, uma pesquisa de opinião que eu fiz, né, eu, como trabalho na área, acabou sendo até mais fácil de fazer. Na época, eu trabalhava no Instituto de Pesquisa, que era especializado em coleta de dados via internet. Isso facilita bastante, porque talvez alguns não saibam, mas pesquisa de mercado é caríssimo.
Se você faz uma pesquisa com 1.000 pessoas, coleta face-to-face na casa das pessoas do Brasil inteiro, essa brincadeira não fica por menos de 100 mil reais. Essas pesquisas para presidente, 2.000 entrevistas, não ficam por menos de 170, 180 mil reais cada uma, né? Se são feitas 10 tomadas, é isso vezes 10. Né? 1.700.000, 1.800.000. Fazendo a pesquisa via internet, tudo fica mais barato, mas também não é o barato, né? 1.000 entrevistas você consegue coletar por 10 mil, né? Então, assim, 15 mil. Para nós, pessoa física, é caro, mas para o mercado de pesquisa acaba sendo bem mais barato. Então, eu trabalhava nesse instituto, pedi autorização para a dona para fazer essa pesquisa, tive essa autorização, e fiz a pesquisa O que pensa o internauta brasileiro sobre UFOs. A coleta foi em janeiro de 2008, com 1.960 internautas, homens e mulheres a partir de 18 anos de idade, de todas as classes econômicas e regiões do Brasil. Lembrando que, na época, 34% da população brasileira acessava a internet. Hoje já é praticamente 100%, né? Não é mais de 90%. Então, só lembrar que tem essa questão de que era a opinião que correspondia a mais ou menos 1/3 da população brasileira à época. Como é que era o entendimento, né, sobre a vida fora da Terra para essas pessoas? Eu fiz um escalonamento de 3 perguntas. Primeiro eu indaguei: você acredita que possa existir vida fora de nosso planeta, mesmo que seja formada apenas por micro-organismos? Na pesquisa, 88% respondeu que sim, eu acredito, e 12% responderam que não. Então, esses aí já não respondiam as outras perguntas. Aí, com essa base total de 1960, você acredita que pode existir vida inteligente como a nossa, fora do nosso planeta, independente dessa vida inteligente poder ou não viajar para outros planetas? Considerando o total da amostra, 68% das pessoas disseram que sim, acredito que exista vida inteligente como a nossa fora da Terra, mas independente se elas viajam ou não para outros lugares. E aí a pergunta, o grande finale, né, o checkmate aqui: você acredita que o nosso planeta está sendo visitado por civilizações de outros planetas? 42% diz que acredita, por esse total da amostra. Então, assim, eu fiquei muito surpreso, achava que era 20% no máximo, e essa pesquisa refutou essa minha hipótese. É bastante gente que realmente acredita. E aí, ao mesmo tempo, eu perguntei para as pessoas: vocês já viram alguma coisa estranha no céu que vocês acham que não tenha sido de origem natural, né? Um planeta, uma estrela, um meteoro, ou de origem humana, um avião, um helicóptero, um satélite, alguma coisa nesse sentido? Na época não existia drone, tá, gente? E aí 20% das pessoas disseram que sim, eu vi alguma coisa estranha no céu, que nem de origem natural, nem de origem humana, tá? Aí o que eu fiz? Eu juntei as informações dessas 2 perguntas e criei 4 grupos. O primeiro grupo são o que eu chamo de crédulos que já viram, aquelas pessoas que disseram: estamos sendo visitados por seres de outros planetas e vi alguma coisa estranha no céu. Essas pessoas compõem 13% da amostra. Então, de cada 100 respondentes, 13 são pessoas que acreditam que estamos sendo visitados por seres alienígenas e viram alguma coisa estranha no céu. 29% disseram: eu acredito que estamos sendo visitados por pessoas de outros planetas, mas eu nunca vi nada estranho no céu. São 29% das pessoas. Aí 6% falaram: olha, eu não acredito nessas coisas não, nessas paradas, mas eu já vi alguma coisa estranha no céu. São 6%. E a maior parte da população, né, incrédulos que nunca viram, pessoas que disseram: olha, eu não acredito também nesses troços aí de alienígena visitando, mas também nunca vi nada estranho no céu. Então, um pouquinho mais da metade da amostra são desses incrédulos que nunca viram, tá? Então, esses 2 primeiros perfis, crédulos que já viram, crédulos que nunca viram, são um pouco mais próximos da ufologia, e esses 2 outros, incrédulos que já viram, incrédulos que nunca viram, são mais distantes da ufologia. Aí eu comecei a brincar um pouquinho com algumas perguntas com esse pessoal. Fiz uma pergunta aqui, a tabela tá grande, mas eu vou resumir para vocês. Eu perguntei para as pessoas: quais assuntos que vocês se interessam? E aí tem o total da amostra, e aí cada um desses públicos, entre os crédulos que já viram, os crédulos que nunca viram, os incrédulos que já viram e os incrédulos que nunca viram. Pelo total da amostra, a ufologia é o antepenúltimo assunto de maior interesse entre os 26 que eu listei, 19%. Entre os crédulos que já viram, há um maior interesse da ufologia. 48% desse público tem interesse por ufologia. Já coloco num patamar bem maior.
Entre os crédulos que nunca viram, a ufologia também tem um interesse maior, 30%. Né? E aí os outros públicos realmente têm um interesse bastante residual. Um fato interessante, as pessoas declararam, em média, desses 26 assuntos, que elas têm uma média de 6,9 assuntos que elas têm interesse, têm grande interesse. Já entre os crédulos que já viram, é 8,2 assuntos de maior interesse. Eles se interessam mais por assuntos de uma forma geral, não somente a ufologia, como também medicina, astronomia, física e química. O interesse maior nas hard sciences, né? E também nas ciências médicas, tá? Interessante, né? O fato da pessoa acreditar e ter visto alguma coisa estranha no céu traz também com que ela tenha um interesse maior em assuntos correlatos, né? Astronomia, física, química, não só ufologia. Qual que seria, né? Eu perguntei para as pessoas, qual seria a sua reação pessoal se houvesse um contato oficial com ET? Se fosse falado, os governos do mundo falassem, os ETs vieram, eles existem, estão em contato conosco. A reação pessoal, né, de quem respondeu é de que ficariam curiosas, um pouco mais entre os crédulos, seja os que viram ou que não viram alguma coisa estranha. Entre os incrédulos que nunca viram, aquela maior parte da população, eles teriam um pouquinho mais de pânico do que os outros públicos. Mas aí é uma coisa um pouco mais residual, né? Ele teria receio, lutaria para essa civilização ir embora. Não muda para esses públicos, não daria importância também, não muda. O que se destaca é uma curiosidade maior por esses alienígenas entre os crédulos, ou que viram ou que nunca viram, e os incrédulos que nunca viram teriam um pouquinho mais de pânico. Aí eu perguntei, qual seria a reação das pessoas, não sua, a reação das pessoas se houvesse um contato oficial com ETs? 50% da amostra falou, as pessoas teriam pânico. E 23% teriam receio e lutariam para essa civilização ir embora. Então, 3 em cada 4 respondentes, mais ou menos, disseram que ou as pessoas teriam pânico ou teriam uma certa repulsa a esses públicos. Isso não muda pelos crédulos que já viram, os crédulos que nunca viram, os incrédulos que já viram, os incrédulos que nunca viram. Isso não muda entre eles, tá? Então, assim, eu vou ser amigão dos ETs, mas os outros vão ter problema com os ETs, vão ter pânico. Então, aquela história de filme americano, de que os ETs vêm e causam pânico, as pessoas confirmam isso aqui, né? Pelo menos na população brasileira, isso se confirmaria com certeza, né? Aí eu perguntei o que eles acham do caso Varginha, né? Eu acho que um pouco desnecessário explicar para o público aqui que foi o caso Varginha, muito famoso em 96, aqui é um público bem ligado à ufologia, né, geral, a maior parte das pessoas, mas foi o caso que supostos seres alienígenas foram encontrados em Varginha, lá em 1996. Aí, o que você acha que aconteceu em Varginha, né? Quem é crédulo que já viu e crédulo que nunca viu, os crédulos de ufologia, tendem a acreditar mais que o caso Varginha ocorreu com seres extraterrestres. Aqueles incrédulos que nunca viram tendem a acreditar mais que foram ilusões que as pessoas tiveram. E os incrédulos que já viram alguma coisa disseram, são seres do nosso próprio planeta. Aconteceu alguma coisa, mas é gente do nosso próprio planeta. Então, o que as pessoas acham do caso Varginha tem muito a ver com a predisposição que elas têm em relação à opinião sobre a ufologia, o interesse que tem sobre a ufologia. Tá? O que a gente pode depurar desse primeiro estudo, né, com dados primários? Cerca de 4 em cada 10 respondentes possuem a crença de que estamos sendo visitados, logo o assunto não parece ser tão nichado quanto eu imaginava. O interesse ainda maior entre as pessoas que acreditam nessas visitas e ao mesmo tempo viram algum fenômeno anômalo no céu. Então, tem 13 pessoas aí que são muito ligadas ao fenômeno. Essa reação pessoal versus coletivo, eventual contato pessoal, evidencia uma certa dissonância em relação ao que se espera desse contato, né? Da sociedade versus expectativas pessoais. Eu teria curiosidade, mas a sociedade teria pânico. E a opinião sobre o caso de Varginha tem um bom nível de correlação com o que se pensa previamente sobre tópicos ufológicos. Tá? Esse é o primeiro estudo, e agora um segundo estudo que eu fiz, que é de dados secundários, que é extração de fontes que não são pesquisas, que foi a compilação a partir desse livro aqui, OVNIs e Contato com Extraterrestres, 2 séculos de mistério, do Robert Bartholomew e George Howard. São 205 casos que eles citam no livro, entre 1906 e 83. Esse livro é raríssimo de ter no Brasil, não conheço. Esse livro eu ganhei da minha irmã, que foi para Lisboa, achou esse livro e me deu.
Inclusive, ela comprou o livro, perdeu esse livro no metrô, acho que ali, algum alienígena abduziu, voltou, comprou outra edição desse livro e acabou trazendo para mim. Aí, quando eu fui no mesmo lugar que ela citou lá em Portugal, achei esse mesmo livro lá. Mas não tem, é muito difícil encontrar aqui no Brasil. O que eu fiz? Eu fiz uma compilação dos 205 casos ocorridos entre 1906 e 83, e fui não só pegando os dados do livro, fui fazendo também uma busca na internet, caso a caso, as informações que eu não tinha, eu fui complementando. Então, criei um banco de dados, né, os casos estão nas linhas da tabela aqui do Excel, e as variáveis na coluna. Então, qual que é a idade de quem experienciou, onde que aconteceu esse caso, qual que era a profissão, o número de pessoas que observaram. Então, tudo que eu compilei está nesse banco de dados aí. Foi um banco de dados bem grande nas colunas também. Mas eu não acho que esse é um trabalho finalizado, é um estudo preliminar. Minha ideia é ter um dia 1.000, 2.000, 3.000 casos de relatos de contatos e abduções, e só para compilar esses 205, eu levei 35 horas de trabalho para fazer, quase uma semana de trabalho, só para compilar os dados. Para analisar ainda foi mais tempo, né? Foi só para compilar mesmo. Então, quanto aos dados em si, o que a gente tem que levar também em consideração? Que tem que ter alguns cuidados ao interpretar os dados, porque nem sempre a mesma informação que você acha de uma variável em um caso é a mesma na outra. Há também questões culturais de interpretação que a gente tem que levar em conta. Então, por exemplo, a interpretação dos respondentes, o sentido que eles dão a símbolos, objetos, características físicas, é baseado no que eles entendem, não no que eu entendo, do que vocês entendem, do que os alienígenas entendem. Também considerando que são relatos, tá, gente? Ninguém garante que algum desses relatos foi verdadeiro, que a pessoa realmente entrou em contato com alienígenas, mas são casos conhecidos na ufologia, na casuística ufológica, mas levando em consideração que não é uma afirmação de que são contatos ufológicos, mas que é um estudo acima de relatos de pessoas sobre o que elas acharam que eram contatos ufológicos, tá? Então, tudo que é dado de símbolo, né, qual é o formato do objeto, qual a altura dos ETs, esse tipo de coisa, pode ter a ver com a significação cultural de cada uma. Né, o que é baixo, o que é alto, né? Eu tenho 1,66 m de altura, eu sou considerado um homem baixo, mas se eu for na tribo dos pigmeus da África, eu sou considerado um homem alto. Então, o referencial cultural é muito importante nesse caso. Então, tamanho de nave, tamanho de ser, descrição física dos seres, tem que ser observado com muito cuidado. Então, grande, médio, pequenos, muitos usados para os tamanhos dos seres, porém, as referências são relativas. Esse ser é alto, esse ser é grande, esse ser é médio, esse ser é pequeno. O que é grande, médio, pequeno, né? Então, é importante lembrar que são relatos, né? É um trabalho estatístico, mas é um trabalho estatístico a partir do que na ciência é chamado de evidência anedótica. Relato, qualquer tipo de relato em ciência é considerado como evidência anedótica. Então, vamos lá, vamos aos resultados. Que rufem os tambores. Foi abdução ou foi contato? 25% dos casos analisados nesse livro foram de abdução e 75% de contato, sempre considerando o que na casuística ufológica se chama de contatos de terceiro grau ou quinto grau. Tem diferenças também na classificação, alguns chamam terceiro grau, quinto grau, que é contato direto com seres supostamente alienígenas, tá? O que a gente vê com esse dado? Que o pessoal fala muito abdução, 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 mas nesse banco de dados, a abdução é minoria, a maior parte é de contato. Então, qual que é a diferença? A abdução é quando você é arrastado para a nave, eles fazem o que quiser com você lá, é tudo feito contra a sua vontade. O contato é quando você encontra com esse ser, ele te convida para entrar na nave, ou ele faz alguma coisa para você que não é contra a sua vontade, tá? Então, abdução contra a vontade, contato está na vontade, a pessoa está com vontade, não é nada feito contra a vontade dela no contato com seres alienígenas, supostamente alienígenas. Quais são os horários das ocorrências? 27% dos casos não tive essa informação, mas entre os casos que tiveram algum tipo de horário citado, a maior parte é à noite, né, entre 6 e 1 da tarde e meia-noite. 36% dos casos ocorrem antes da meia-noite, 18% na calada da madrugada, né, da meia-noite às 6, e são bem poucos os casos que ocorrem durante o dia. Então, aquela suposição de que casos ufológicos são a maioria durante a noite e a madrugada,
Está correto. Qual é o formato dos objetos? Aqui teve, de cada 3 casos, um não conseguia essa informação, não tinha essa informação disponível. Mas entre os que tinham essa informação disponível, a maior parte é disco, 23%, daí o termo em português, né, disco voador, faz todo sentido. 9% era formato circular, 8% era formato oval, 3% em forma de charuto, que é como a gente convenciona o cilíndrico, e 3% em forma de cúpula. Outros tipos que não chegam a somar 3%, somam 12%, e 9% dos casos relatados não houve nenhuma presença de nave, ou não foi vista nenhuma nave. Formas de comunicação. A maior parte, claro, isso vai muito também da ufologia daquele país, né? Então, é muito forte a ufologia nos Estados Unidos, na Inglaterra, em países de língua inglesa, 35% dos casos, né, isso impacta na forma de comunicação. 30% telepatia, 9% espanhol, 5% em português, eu falo português de Portugal, português do Brasil, 21% em outros idiomas e também mímica, né? Ou em italiano, em espanhol, em alemão, em línguas nórdicas, mímica, somam 21%. Em nenhum dos 205 casos houve problema de comunicação. Ou seja, a língua falada era perfeitamente compreendida pelos humanos envolvidos no contato e pelos supostos alienígenas entendidos no contato. Então, você não vai para a Espanha e falar, o alienígena não vai falar tcheco com a pessoa, vai falar espanhol. Né? Em 30% dos casos houve comunicação telepática. E aí, né, não tem idioma, é o que você entende a partir do seu cérebro, né, digamos assim. Aí, como é que foi, né, a distribuição por países e continentes? Aí a pergunta, é uma ocorrência natural ou é atuação dos ufólogos, né? 50% foi na América do Norte, sendo Estados Unidos sozinho 39%. Na América do Sul, 24% dos casos, no Brasil, metade desses casos. 19% na Europa, Inglaterra concentrou 7%. E aí, América Central 1%, África 1%, Ásia 1% e Oceania 4%. Aqui o que acontece? Vai muito, na minha opinião, da atuação dos ufólogos. A ufologia é muito forte nos Estados Unidos e no Brasil. Logo, eles se concentram mais da metade dos casos, tá? Então, não é que os alienígenas preferem os Estados Unidos, como a gente vê nos filmes de Hollywood, ou eles têm uma preferência pelo Brasil por causa das nossas belezas naturais. Não, é muito por causa da atuação dos ufólogos. Nada impede em países como a China, a Rússia, que tem grandes territórios, também tem um caso, mas eles não chegam até a gente. Até no caso desses 2 países, serem países também mais fechados em relação a esse tipo de assunto, como a gente sempre, a ufologia sempre comenta, né? No Brasil foram 24 casos. A maior parte, foram 6 casos em Minas Gerais, 5 casos em São Paulo, 3 no Rio, 3 no Rio Grande do Sul, 2 no Paraná, 1 no Pará e 1 em Santa Catarina. Claro, isso aqui é um banco de dados, né, são casos mundiais. É claro que no Brasil a casuística é rica, mas nesse estudo foram contemplados 24 casos no Brasil. E por que Minas Gerais e São Paulo concentram 11 dos 24? Porque a ufologia é muito forte em Minas Gerais. Em São Paulo tem muito ufólogo de campo coletando. É o que não impede outros estados brasileiros, né, como, por exemplo, o Ceará, a Bahia, que também tem uma casuística grande, né, não sejam contemplados. Mas nessa amostra, nós temos essa contemplação de casos. Quais foram os locais onde houveram esses tipos de contato, né? 24% foi em estrada, 11% dentro do ambiente domiciliar, 7% em ruas dentro de cidades, 5% no campo, 2% do que a gente chama de visita de dormitório, que é quando você está dormindo, quando você olha na sua cama, está lá um monte de alienígena te analisando. Isso acontece, isso é muito comum na ufologia, ter relatos assim, mas na nossa amostra são só 2%. Até achei que poderia ser mais. Outros locais, né, que não esses locais, somam 34%, mas é muito residual, então não tem base para ser colocado aqui, e sem essa informação, 17% dos casos. Aí tem um padrão, né, gente? A pessoa, já falando um pouquinho de padrão, né, de contato ou de abdução, você tem ali 24% dos casos, né, na estrada. É sempre um homem sozinho de carro, numa estrada à noite ou de madrugada, aí aparece um objeto ou na estrada, te interrompendo o caminho, ou do lado da estrada, e aí a pessoa para o carro e vai ver o que está acontecendo. Esse acaba sendo um padrão.
Depois que eu descobri esse padrão, nunca mais dirigi à noite em estrada, né? Principalmente sozinho. Eu tenho medo também, eu estudo, mas tenho medo, né, gente? Então, assim, tem esse padrão também, né? Número de humanos envolvidos. Apenas um humano, 79% dos casos. Dois humanos, 11%. Três humanos, 5%. Quatro ou mais humanos, 5%. Então, é um fenômeno que acaba acontecendo mais com... Pegando a trairagem mesmo, né? É só com o ser humano, o alienígena entra em contato só com aquela pessoa que vai morrer de medo, na maioria das vezes, entrar em contato, e quando é abduzido, nem se fala, né? Idade das pessoas envolvidas. Aqui é muito difícil, porque não tem uma descrição precisa da idade das pessoas nos casos, mas com a pessoa é jovem ou adulta, 86% dos casos. Tem muito caso também com pessoas até 17 anos, 9%. Crianças que estão ali acompanhando, né, o adulto. O idoso, 2%, várias idades, 2%, e sem informação, 1%. Mas convenciona-se que são pessoas jovens ou adultas, nem criança, nem idoso, a maior parte dos casos. Gênero, né, masculino, 74% dos casos, feminino, 21%, ambos, né, 3%, e aqui sempre considerando o principal contatado, né, e sem informação, 2%. Aqui, gente, eu acho que vai muito de uma questão da nossa sociedade machista, patriarcal, porque as mulheres, imagina, casos de 1906 ou 1983, não vai ter muita mulher relatando que teve caso de contato com alienígenas, um preconceito muito grande com as mulheres ainda hoje, mas naquela época era muito pior. Então, há uma interação maior mesmo de relatos vindo de homens. Não acho que os ETs queiram entrar em contato só com homens, tá? Eu acho que há uma barreira na hora de relatar em relação a mulheres sozinhas, ou grupos de mulheres, ou duplas de mulheres em relação ao contato. De qualquer forma, o registro que a gente tem, 74% de homens, né? Profissão de quem entrou em contato é muito residual, nada muito concentrado. 63% dos casos a gente não tem essa informação, e aí tem 22% que é muito residual essa informação, mas há uma pequena, um número maior de policial ou guarda, estudantes, agricultores e caminhoneiros. Sendo que é um fenômeno que pode ter muito contato no campo, em estradas, em ruas das cidades, é interessante que quem ocupa esses lugares, como policiais, agricultores, caminhoneiros, tenha um pouco mais de propensão mesmo a entrar em contato com ou relatar contato com supostos seres alienígenas. O que a gente sabe sobre os aliens, né? O que foi relatado sobre quem são esses alienígenas que entraram em contato? Aqui essa questão do tamanho, eu tentei dar uma depurada a partir do que tinha. O pequeno, estou considerando até 1,30 m, esse é um critério meu, depurado meu, né? 16% dos casos com seres pequenos, de até 1,30 m. Médios, entre 1,40 m e 1,70 m, 28% dos casos. Grandes, né, 1,80 m ou mais, 20% dos casos, mas 32% dos casos não tem registro, tá? Sem presença de seres visíveis, há pessoas que relataram esse tipo de contato, mas que não viram os seres, 4%, e várias alturas são casos raros, menos de 1%. Tá? Então, aí vocês devem estar pensando, né? Puxa, mas fala-se tanto de Greys na ufologia, e esses Greys são pequenos, né? 1,10 m, 1,20 m, só 16%, é o indício do que vamos encontrar para frente, que nem todo caso é com Grey, aliás, muito longe disso. Greys são aqueles seres, é só para a gente saber, né? Aqueles seres cabeçudos, aquela imagem do alienígena que a gente vê por aí, né? Seres pequenos, com corpo franzino e com cabeça desproporcional, e olhos grandes, né? Onde que estava o veículo dos alienígenas quando no início do contato da abdução? 56% dos casos, a nave estava pousada. Em 25% dos casos, a nave estava pairando no ar ou voando. E 19% não tem esse registro. Qual era a quantidade de alienígenas envolvidos? Lembrando, a maior parte dos casos de humanos era apenas uma pessoa, 79% dos casos. Aqui não, aqui os alienígenas vêm em grupo mesmo, né? Só 26% dos casos era um alienígena, o suposto alienígena, 20% dos casos, 2 aliens, 12% dos casos, 3 aliens, 5% dos casos, 4 aliens, 4%, 5 aliens, alguns ou muitos, 27% dos casos, apenas vozes, menos de 1%, e sem registro, 6%. Então, já que é para ter medo, que sejam vários aliens aparecendo e não só um, né?
Os tipos de seres, olha que interessante, aquilo que eu estava falando dos Greys. Humanos como nós, 38% dos casos. Se você estiver andando na Avenida Paulista, na Praça da Sé, em Copacabana, em qualquer ponto do mundo, pode acontecer da pessoa ser alienígena e você nem perceber a diferença. Porque 38% desses casos são pessoas que não têm diferenças significativas na morfologia em relação à espécie humana. Tá? E supondo que são casos verdadeiros, tá, gente? Então, sempre partindo do pressuposto que são relatos, não estou aqui falando sobre a objetividade factual das coisas. Antropomorfos, que tem 2 braços, 2 pernas, tronco, membro, 28%. Mas você olha para a pessoa e fala, estranho, isso não é humano não, hein? Tem 2 braços, 2 pernas, mas tá esquisito. Lá, usando uma referência com ficção científica, algumas espécies que aparecem nas séries de TV, né? Que tem lá umas pulgas, tal. É isso, antropomorfo, mas não humano, 28% dos casos. Alfas, que são seres baixinhos de 1 metro até 1,30 m, mas que não são greys, 7%. ETs que se chamam nórdicos, que são seres de 2 metros de altura ou até mais, loiros, de olhos azuis, aquela imagem do Ashtar Sheran, né, que o pessoal fala, são o que a gente chama de ETs nórdicos, 6% dos casos. Os greys, só 3% dos casos entre 1906 e 1983. Se eles apareceram foi depois disso, mas nesse recorte de tempo, eles aparecem muito pouco. Tipos de seres que as pessoas acharam que eram robôs ou autômatos, 2%. Outros tipos que não têm base aqui, 4%, e 11% sem informação, não foi relatado aqui como é que era. Gênero dos seres, a maior parte entendido como masculino, 5% entendido como feminino, 3% como ambos e 33% sem informação. Da minha percepção de gênero, pode variar, a gente não sabe. O que parece masculino para a gente pode parecer feminino numa outra espécie, né? Mas a percepção das pessoas que a maior parte desses seres era do sexo masculino. Há informações mais difíceis de obter. Então, por exemplo, só em 3% dos casos eles falam como as naves funcionam. São espertos, porque a nossa espécie é capaz de aprender rápido e ir para o espaço e, de repente, visitar o planeta deles daqui a alguns séculos, né? Então, 3% não falam como as naves funcionam. Quando falam, são coisas que também não dá para entender muito. São coisas muito superficiais. E a procedência, 28% dos casos, eles citam alguma procedência, mas assim, vim de Marte, vim de Saturno, vim de Vênus, vim de Alphatrix, Bellatrix, ou algum planeta do sistema solar, ou algum lugar que a gente não tem a mínima ideia de onde seja. Justamente para não revelar, imagino eu, de onde eles são, para a gente não ir lá invadir depois, né? Se a gente invade até lugares da nossa própria espécie, imagina de outras espécies. O que foi feito nesses contatos, né? 47% só conversaram, não fizeram nada além disso. 13% fizeram exames, coleta de sangue, abre buraco embaixo do queixo, abre buraco no braço, coletaram sangue, né, material humano. 10% levaram para passear. Aqui vocês veem que soma 70%, 30% são outras coisas que têm base pequena, mas os principais são isso, né? Então, 10%, como o caso Arthur Berlet, por exemplo, levaram para passear. Há casos, por exemplo, de intercurso sexual, mas o caso Vilas Boas, que está listado aqui, ele é exceção e não regra, né? É mais conversar, fazer exame, levar para passear, mas basicamente trocar ideias com esses seres, trocar informações com esses seres. O contato foi dentro ou fora da nave? A gente está aqui com uma informação interessante, 58% do contato foi só fora da nave. A nave podia estar pousada ou pairando, mas não se foi permitido entrar na nave por parte ali dos humanos. Fora e depois dentro, né, o contato começando fora da nave, depois entrando na nave, 26%. Somente dentro da nave, quando a pessoa lembra que ela só está dentro da nave, ela não lembra de ter contato com esses seres fora da nave, 13%. Dentro da nave, depois fora, 2%. E 1% não tem informação. Então, temos aqui aquela coisa, o contato com alienígena sempre ocorre dentro da nave. Por esses dados, não. A maior parte é somente fora da nave mesmo. Recorrência no contato, né? 72% não houve recorrência, foi só um contato com alienígena. Mas em 28% dos casos, as pessoas relatam que tiveram 2, 3, 4 ou mais contatos com esses seres.
E aqui que a gente pode depurar de tudo isso, né? Esses estudos, ressalto, que são preliminares, baseados em evidências anedóticas, eles confirmam algumas ideias comuns sobre aspectos ufológicos, mas também refutam outras. O que que acaba confirmando? Casos de contato e abdução são mais frequentes no período noturno, check, é isso mesmo. Telepatia é algo recorrente, isso se confirma. E o padrão de contato ou abdução quando se está dirigindo a estrada à noite, né? É uma coisa que aparece muito em filme, Arquivo X, isso também acaba se confirmando aqui. O que se refuta? As abduções não são mais frequentes que os contatos, pelo menos é o que esse estudo mostra. Contatos e abduções não são monopólio dos Greys, aliás, está muito longe disso. Se houvesse contatos e abduções, monopólio dos Greys é alguma coisa depois de 1983. Esses dados entre 1906 e 83 não confirmam isso, aliás, até refutam isso. Nem todo contato e abdução é para fazer exames ou dar uma voltinha no disco voador, se conversa muito. A maior parte dos contatos e abduções parece ocorrer fora das naves, então não se confirma essa questão do contato dentro das naves. Gente, para a gente finalizar, eu fiz aqui uma pequena experiência, o que diz a inteligência artificial. De cada 10 coisas que a gente vê hoje, 11 são sobre inteligência artificial. Então, eu resolvi trazer esse mundo da inteligência artificial também para a ufologia. Eu pedi para o chat GPT, eu tenho o serviço pago dele, para falar o que ele achou, né? Eu tenho essa apresentação no PowerPoint, eu fiz esse prompt, né? A partir dela, gostaria que você me falasse suas impressões sobre ela. Você poderia comentar sobre o que achou dos dados, ou quais seriam suas conclusões sobre essas informações? Aí ele ficou feliz, obrigado por compartilhar, está excelente em termos de conteúdo e propósito, espero que também vocês achem. A seguir, compartilho minhas impressões gerais, comentários analíticos e sugestões interpretativas com base nos dados analisados. E aqui falando das duas pesquisas, tá? Impressões gerais da apresentação. Do objetivo claro, tem a apresentação dos dados quantitativos, tem um equilíbrio entre conceitos e dados, né, contextualiza bem a importância da estatística, prepara bem o público para a leitura posterior, essa questão de falar da sistematização de dados, a apresentação é didática, né, tem uma estrutura legal das duas pesquisas, e aí o que ele fala, né, daquela pesquisa com internautas, ele faz algumas conclusões, que é o que a gente viu aqui, não foi muito além disso em algumas coisas, e aí ele conclui, né, ele conclui. A crença em vida fora da Terra e o interesse por UFO são temas relevantes na cultura brasileira e ultrapassam estereótipos e grupos esotéricos. Achei bem interessante isso, né? É uma coisa que não é tão nichada, que eu tinha falado que não é tão nichada, e ele interpreta como algo que está além do que grupos esotéricos acham de ufologia. Foi uma bela bola dentro aí do GPT, foi bem legal. Sobre o banco de dados, né? Então, tem a predominância de ocorrências noturnas, alta diversidade de formas relatadas, né? Em relação à localização dos objetos, formatos e localização das naves. Ele dá aqui uma depurada aqui das informações que a gente coloca, né? Características dos seres, né? Houve conversa em 47%, ele tá, meio que ele está resumindo o que a gente já viu, né? E aí, o que ele conclui parcialmente? O banco traz evidências que confirmam e outras que desafiam o imaginário ufológico popular, mostrando que a variedade de experiências é maior do que a narrativa dominante dá a entender. Ele dá umas ideias legais que a gente pode utilizar como ideias para outros estudos lá na frente. Né? Essa questão do imaginário, eu nunca tinha pensado isso, do imaginário mostra essa variedade de experiências. Né? Reflexões finais que a GPT tem em relação à apresentação. A apresentação não está comprando os fatos, né, como verdades absolutas, trata os dados como evidências anedóticas, mas importantes para observar padrões culturais e sociais. A base quantitativa permite que os fenômenos sejam agrupados, classificados e estudados de uma forma mais científica, que permite a construção de novas hipóteses sobre o fenômeno. Ótimo equilíbrio entre fascínio e racionalidade. Então, a análise mantém o interesse no tema sem cair no sensacionalismo, graças a Deus. Isso torna a apresentação mais confiável e respeitável. Ele dá umas sugestões, né, de botar mais gráfico, mais visualização, explorar clusterizações com base em eventos. Então, entre eventos com exame, o que acontece em relação a isso, eventos apenas com conversa, mas a gente precisaria ter uma base muito maior para chegar nessa clusterização. Mas eu concordo com o GPT. E futuramente cruzar os dados com períodos históricos, né, Guerra Fria, nos 70, para observar possíveis correlações socioculturais. Isso com uma base maior
com 1.000, 2.000 casos vai permitir também. Então, ele já dá umas ideias, isso é bem legal, né? A inteligência artificial dando umas ideias. Aí eu perguntei assim, GPT, você consegue, em uma figura, resumir como é esse processo de interação? Aqui é mais para descontrair, tá, gente? Eu pergunto muita coisa do meu trabalho, pergunto muita coisa de ufologia e de filosofia para o GPT. Aí eu pedi para ele resumir em uma figura, ele gerou essa figura, como que ele se sente em relação a como eu peço os dados para você. Será que eu estou assediando moralmente o GPT? Será que eu estou sendo educado? Olha o que o GPT me respondeu, que eu sou alguém que pede informação de ufologia e de gráfico ao mesmo tempo e de pesquisa ao mesmo tempo. Ele gerou essa informação com base no que ele sente, entre aspas, de como a minha interação com ele. Aí ele até resumiu, né? Que bom que você gostou, Fábio. Você interage de um jeito que mistura precisão técnica com curiosidade investigativa, parece mesmo uma conversa entre o explorador de dados e o copiloto intergaláctico da pesquisa. Então, por que eu estou mostrando aqui inteligência artificial? Porque ela pode trazer sugestões, pode trazer ideias, pode trazer análises, não só em cima de dados, como foi aqui, né, até mostrando essa brincadeira aqui no final, mas também de uma forma séria, a partir de tudo que é produzido em ufologia, né, no material que é produzido, ele tem um pouquinho de uma leitura crítica, ele tem uma leitura de sugestões a partir disso, né, tem uma leitura de que assuntos buscar. Então, a inteligência artificial, além das pesquisas que a gente faz com dados quantitativos, a IA também pode contribuir bastante desse tipo de pesquisa, e não só dele, na ufologia de uma forma geral. Isso perpassa também pelos dados quantitativos. Queria agradecer, obrigado aí pela atenção de vocês, pelo compartilhamento desse tempo com vocês.